vamos tentar conversar, vamos falar. Não tenho a pretensão de dar aula para ninguém, estou aqui também para aprender. E dessa conversa, se a gente esclarece algumas coisas, alguns pontos que podem haver dúvidas sobre a nova lei do mandado de segurança, que já não é tão nova assim, né, porque ela já está com 3 anos, ela é de 2009, e é resultado de uma fusão de diversas leis que existiam esparsas com a lei que vigorava, que em 2009 tinha 58 anos, que era a Lei 1533 de 1951. Uma lei que foi bastante longeva, né? Porque 58 anos, com pouquíssimas modificações que ela sofreu ao longo do tempo, era uma lei que funcionava. E tanto funcionava que ela reviveu com a 12.016. A 12.016 nada mais é do que, como eu disse, aquela legislação esparsa que tinha, com proibições que sempre existem em quaisquer regimes. Quando o governante de plantão quer se precaver de alguma coisa, ele faz uma lei para proibir que se dê uma liminar, para proibir que se autorize um pagamento. Enfim, é uma autoproteção que os governantes normalmente fazem. E, nessa linha, a 12.016 incorporou tudo o que tinha, aquelas leis que proibiam concessão de liminares, para que não fossem dados aumentos, criando obrigações para o poder público. Mas aí é uma diferença muito grande entre você dar uma liminar para que haja continuidade de alguma coisa que o poder público já fazia e resolveu suprimir, a você criar uma obrigação que ainda não estava estabelecida. Então, há que haver um cuidado grande quando se analisa isso, para ver se essa proibição de concessão, às vezes, de liminares, o que ela vai atingir. Se ela vai atingir um direito que já estava posto lá atrás, ou se ela vai criar uma nova obrigação. Quando eu falei que todas as legislações ao longo do tempo, sempre os governantes criavam algum obstáculo, eu lembro que, historicamente, né, por falar em mandado de segurança, em tese de mandado de segurança, nós vamos buscar, historicamente, o início disso nas ordenações filipinas de 1603, com o que eles chamavam de segurança e os forais, com amparo, como medidas que eram medidas processuais tendentes à defesa de direitos individuais. A partir dessas medidas é que nasceria o mandado de segurança. O professor André Ramos Tavares, ele fala que originariamente o mandado de segurança se confunde com o habeas corpus. Isso que o habeas corpus, foi um instrumento utilizado para alcançar defesa de direitos, ainda que não fossem ligados à liberdade de locomoção. Assim, desde a Constituição de 1891, o habeas corpus foi utilizado amplamente, nele acumulando as tutelas promovidas pelos hoje distintos institutos, né? Somente na Constituição de 34 é que o mandado de segurança é previsto como medida específica. Em 37, com o Estado Novo, ele é suprimido. A Carta Constitucional não o admite, não o prevê, e se refere apenas ao habeas corpus. Mas o Decreto-Lei 6, de 16 de 11 de 37, reafirma a existência do mandado de segurança. O Código de 39 o acolheu considerando um processo especial e o disciplinou no artigo 319. Contudo, entre 37 e 39, o chamado remédio heróico
tem sua amplitude limitada para dele excluir atos do presidente da República, ministro de Estado, governadores e interventores. Como eu disse, num determinado momento histórico, eles travam o uso do mandado de segurança. De volta ao berço constitucional em 46, ele se manteve nas constituições que se sucederam. E qual a natureza jurídica do mandado de segurança? É tido pela doutrina majoritária como sendo ação judicial de cunho mandamental, ordem. Havendo opiniões como a de Sidu, que é citado pelo professor André Ramos Tavares, considera constitutiva a decisão, sendo reputada a ordem mera decorrência do direito constituído na ação. Eu, dentro da minha ignorância, ouso discordar da opinião dos professores, porque eu, particularmente, eu entendo que a decisão do mandado de segurança é declaratória mandamental, pois ela declara um direito líquido e certo violado, pré-existente, demonstrado por prova pré-constituída na inicial e determina a sua observância, corrigindo uma arbitrariedade praticada. Então, eminentemente declaratória e mandamental. Ela não constitui nada, porque se o direito líquido e certo tem que ser demonstrado na inicial, e através de prova pré-constituída, porque o mandado de segurança não admite a dilação probatória, ela não pode ser constitutiva de alguma coisa. Ela declara que aquilo existe e manda, vamos dizer, corrigir a situação. O mandado de segurança ele pode ser preventivo ou pode ser reparativo ou repressivo, né, nas situações em que o ato ilegal já houver se consumado. Pode ser exercido de forma individual ou coletiva. Coletiva é uma inovação trazida com a Constituição atual, no artigo 5º, 70, e está regulada nos artigos 21 e 22 da Lei 2016 de 2009. O mandado de segurança coletiva pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, bem como por organização sindical, entidade de classe ou associação, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus membros ou associados. E aqui, essa particularidade da exigência de associação legalmente constituída há um ano vem da Lei de Ação Civil Pública, que trouxe, antes da Constituição de 88, esse procedimento e essa inovação, que depois veio para o mandado de segurança coletivo na Constituição de 88, e aí como requisito a existência há mais de um ano. Ele busca a proteção de direitos coletivos ou individuais homogêneos, sendo fundamental a pertinência temática. A legitimação se dá por substituição processual, legitimação extraordinária, em que se pleiteia direito alheio e nome próprio. Condição de procedibilidade é que haja ameaça ou ofensa a um direito líquido e certo praticado com ilegalidade ou abuso de autoridade, por autoridade pública ou a ela equiparada, e que não seja tutelável por habeas corpus ou habeas data. E o que vem a ser o direito líquido e certo? Na definição do professor Eli Lopes Meireles, de saudosa memória, é aquele direito que se representa manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. O que se entende por isso é que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, os fatos alegados pelo impetrante devem vir comprovados por documentos logo na petição inicial. Como eu já disse, mandado de segurança não admite outro tipo de prova que não a documental. E os documentos devem ser apresentados junto com a petição. Disse assim que a prova é pré-constituída. Assim, não há oportunidade para se fazer prova. Via de regra, quando essa prova, esse direito pré-constituído não está demonstrado através de documentos, vai resultar na carência do mandado de segurança.
um exemplo, por exemplo, é bom, né? É para afirmar que é exemplo. Uma gratificação paga, por exemplo, a servidor, e que é suprimida, você prova a sua existência como? Você prova a sua existência com o olerite que você recebia e com o olerite subsequente onde ele foi suprimida. A prova está feita. Eu tinha, me tomaram, né? Isso é a coisa mais normal de acontecer na administração pública. Aliás, eles fazem cada uma aqui. É triste ver que o Estado, pelo menos aquele conceito de Estado que eu aprendi, que é o arrecadador de recursos da sociedade para administrá-los e devolver a essa mesma sociedade através de bens e serviços e qualidade de vida, e cumprir os ditames de uma Constituição para atingir os objetivos que estão lá elencados, faça o que ele faz com as pessoas. Não tem... isso está acontecendo muito, por exemplo, com a PM. O PM, o cidadão recebe uma gratificação que é igual ao salário dele, ao salário base. Quando ele se aposenta, eles suprimem essa gratificação e o cidadão passa a receber 50% de aposentadoria daquilo que ele recebeu a vida inteira no seu salário. Isso simplesmente quebra as pernas de qualquer pessoa, né? Principalmente quando se fala em aposentadoria, que o cidadão já está numa fase adiantada da vida, não é? E onde ele mais precisa ter condições salariais para se manter, já que ele não pode mais trabalhar. Ou não pode trabalhar por uma questão de doença, uma aposentadoria compulsória decorrente de doença, ou por uma expulsória, né? Porque aos 70 anos. Na PM até menos, porque na PM é um regime diferenciado, onde os oficiais, por exemplo, são aposentados quando chegam ao cargo de coronel, né? Ficam 5 anos no cargo e depois rua, compulsoriamente. Então, não dá para a gente entender. A gente estuda, a gente lê livros, a gente elege as pessoas, né? E depois que eles sentam na cadeira, atrás de uma mesa bonita, fazem uma besteira atrás da outra, ou pelo menos violam os direitos básicos das pessoas. E o duro é que eles estão lá porque somos nós que pomos. E não existe uma responsabilidade com o eleitor. Porque eles não respondem a nada. Simplesmente suprimem. E aí dá mais trabalho para a gente, né? Porque na área de direito público é o nosso maior cliente, o Estado, né? Bom, continuando aqui, nós podemos ter situações que o documento imprescindível à demonstração do direito se encontra em poder de uma autoridade pública ou de terceiro particular, que se recusa a entregá-lo. Como é que eu faço? Nesse caso, e a única exceção, a lei prevê que você pode solicitar ao juiz que determine a apreensão do documento. Aqui a Lei 2016, o parágrafo 1º do artigo 6º, inovou ao acrescentar o terceiro, pessoa estranha à causa e que poderá ser física ou jurídica, pública ou privada, sendo indiferente para a medida judicial, as razões do documento estão em seu poder. Então, se está numa repartição pública, se eu entreguei para o advogado e não paguei os honorários, o advogado não quer me devolver, né? São situações perfeitamente normais. Eu posso entrar com mandado de segurança e pedir ao juiz que mande buscar o documento no escritório do Dr. Wagner para me poder instruir o mandado de segurança. O rito do mandado de segurança, ele é próprio
e é célere em razão da sua natureza. Ou seja, a proteção de direito líquido e certo tem que ter uma via imediata de ser alcançada a tutela jurisdicional. Ele também tem prioridade de processamento e julgamento e admite o uso de meios eletrônicos com autenticidade comprovada para impetração, notificação da autoridade impetrada e comunicação da concessão. Isso está no artigo 4º da lei. O prazo para você impetrar um mandado de segurança é decadencial e ocorre em 120 dias da data da ciência pelo interessado do ato tido por ilegal. Isso está, o prazo de 120 dias está no artigo 23. Professor Cássio Scarpinella Bueno, um livro que ele comenta o mandado de segurança, mas o artigo 18 da Lei 1533, ainda de 51, ele afirma que o prazo decadencial fixado na lei é inconstitucional, porquanto a Constituição de 88 não fixou qualquer restrição temporal para o exercício do mandado de segurança. Não obstante tal posicionamento do professor Cássio, que eu concordo com ele, porque realmente não há na Constituição nenhuma restrição, quando fala em mandado de segurança, a prazo, né? E nem se refere à lei ordinária que fixaria algum prazo. Ele não remete a nada, ele só fala, a Constituição só fala do mandado de segurança e não estabelece prazo. A posição majoritária da jurisprudência, inclusive do Supremo, que editou uma súmula, que é a de número 632, admitem a constitucionalidade desse prazo de 120 dias. Eu acho que efetivamente não deveria haver o prazo, porque a arbitrariedade, a ilegalidade do ato, ela continua existindo depois de 120 dias. O que ocorre é que, às vezes, as pessoas não têm conhecimento de que podem fazer alguma coisa contra a atitude que estão sofrendo, contra a violação que estão sofrendo, e vão procurar um advogado já tardiamente, além dos 120 dias, e aí, quando a ficha cai, que descobrem que tem direito, já não cabe mais uma medida urgente, né? Então, pode-se substituir hoje essa medida urgente do mandado de segurança por uma medida com antecipação de tutela? Até pode, mas eu acho que, no fim das contas, o mandado de segurança perde a sua efetividade quando você condiciona o prazo. Outros dizem que, bom, passou 120 dias é porque não era urgente, né? Então, eu prefiro ficar com a posição do professor Cássio, embora vencido. Bom, eu fiz, os senhores serão minhas cobaias, deixa eu avisá-los. Eu fiz um quadro, que estou fazendo, um quadro comparativo da lei. Mas eu ainda não consegui, por absoluta falta de tempo, por todas essas coisas que eu venho falando até agora com os senhores, no quadro, para fazer uma coisa mais agradável a nossa conversa, de passando, mostrando e comentando. Mas eu vou tentar fazer isso, e pela primeira vez, os senhores me desculpem qualquer falha, não é? Os senhores vão ver que muita coisa que consta na atual lei, ela vem a ser a lei anterior, e alguns artigos foram desmembrados da lei anterior, passaram a separar, metade é caput de artigo, metade é parágrafo, e assim por diante, não tendo assim uma mudança significativa. O artigo 1º, agora tem um problema de braço. No artigo 1º,
Os senhores podem notar, Obrigado. a parte que está... Não está. Tá. A parte de baixo é a Lei 2016, a parte de cima é a 1533. Então, a modificação do artigo 1º, que tem o mesmo texto, foi a inclusão de habeas data, que é a criação da Constituição de 88, e a substituição da palavra alguém por qualquer pessoa física ou jurídica, né, para melhorar o texto. Perfumaria, né? Porque alguém sempre vai ser pessoa física ou jurídica, né? Ou, quer dizer, alguém também pode ser um animal, né? Então, o parágrafo 1º esclarece na nova lei o que é autoridade, o que está equiparada. Os representantes equiparam suas autoridades para os efeitos das leis, representantes ou órgãos de partidos políticos. E os partidos políticos aqui na nova lei foi incluído. Ele não existia na lei anterior. Então, numa continuidade da amplitude democrática do Brasil, né, depois da pós-Constituição de 88, e pela importância que os partidos políticos representam hoje na vida nacional, foi incluído como um órgão equiparado à autoridade. Administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais que no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser a respeito a essas atribuições. Ou seja, quando o cidadão ou a pessoa jurídica estiver investida das funções públicas. De outra maneira, a abordagem não seria mandado de segurança. O parágrafo 2º, que é a inovação, que esclarece que não cabe mandado de segurança contratos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas. O que vem a ser isso? Eu não posso impetrar um mandado de segurança se na minha relação com a empresa pública ela não estiver tomando atitudes no exercício de função pública. Tipo, ter um contrato de limpeza do prédio onde está a empresa pública. Esse contrato é meramente de direito privado, e se eu deixar de pagar, empresa pública, cometer qualquer irregularidade no curso desse contrato, eu não posso ser atacado por mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança, tem que ser discutido no direito privado, com medidas próprias, pode inclusive ser uma medida de urgência, mas nunca mandado de segurança, porque eu não estou exercendo a atividade pública ao contratar uma empresa de limpeza. É mais ou menos essa a conotação do parágrafo 2º. O artigo 1º, parágrafo 5º, parágrafo 3º, é a repetição do que já existia. A mesma coisa o artigo 2º. O artigo 3º traz uma inovação. Na Lei 1533, falava que o terceiro pode impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o titular não o fizesse, né, em prazo razoável. O que era o prazo razoável? Eu podia entender que o prazo razoável era 5 dias, 10 dias, 15, mas não havia uma especificação na lei e isso ficava meio no limbo, cada um entende como quiser, aplica o prazo que quiser. Para mim, prazo razoável é 24 horas, não, para mim é 10 dias. Então, a lei nova traz e fixa esse prazo como sendo de razoável de 30 dias, exigindo, como sempre, uma notificação judicial.
Essa notificação judicial poderia ser feita por cartório de títulos e documentos, se aqui fala judicial, porque a notificação por cartório de títulos e documentos tem validade legal. Eu diria para os senhores que façam judicialmente, porque esse pelo no ovo vai dar margem para uma discussão de uns 10 anos. Que judicial é judicial. Então, não vai comportar uma interpretação mais liberal. Ela tem que ser restritiva. Se aqui a lei falou, depois da lei que estabelece que a notificação extrajudicial tem a mesma validade que a judicial, vem uma lei especial e fala que é judicial, vamos fazer judicialmente, porque você evita a possibilidade de qualquer discussão sobre como você fez a notificação. O artigo 3º, que vem falar da decadência, que o direito previsto no caput. Esse artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 da lei, contado da notificação. O 23, nós já vamos chegar lá, mas é o que fala que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. No artigo 4º, nós temos um acréscimo, que é da frase ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Isso vem dentro de um pacote de que as nossas leis não estavam, as mais antigas não estavam preparadas para a era da informática, né? Então, agora, em todas vão colocando os meios eletrônicos para cumprir o disposto na Constituição, que é o princípio da celeridade processual. O parágrafo 1º fala da urgência, notificação, que era o caput segunda parte do artigo 4º da Lei 1533. Aqui já é um dos desmembramentos que eu falei de que o que era caput, virou parágrafo uma parte e a outra continuou. O parágrafo 2º do artigo 4º estabelece um prazo para você apresentar o original da petição quando você impetrar um mandado de segurança na forma do caput do artigo 4º, que é pelos meios eletrônicos. E o parágrafo 3º manda observar regras da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né, que é também uma certificação daquilo que se faz via eletrônica. O artigo 5º é as vedações de mandado de segurança. A primeira é de ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. Aqui a gente fica com uma discussão tanto quanto doutrinária. Há teses de que não cabe mandado de segurança quando houver recurso próprio. Então, acontece muito quando, às vezes, se impetra um mandado de segurança para obtenção de um efeito suspensivo. Era muito usado quando, na época, os agravos de instrumento não tinham efeito suspensivo, né?
aqui ele é específico para recurso administrativo. O que o legislador quer com isso? Se você tem um recurso administrativo com efeito suspensivo e você não tem ônus nenhum exercendo esse recurso, você não tem a arbitrariedade ou a ilegalidade sendo executada, porque o recurso suspende isso, para que eu vou entrar com mandado de segurança? Vou estabelecer uma dualidade de recursos, porque o mandado de segurança, o recurso administrativo pode me dar aquilo que eu vou pedir no mandado de segurança. Então, seria uma forma de você evitar assoberbar mais ainda o judiciário quando você já tem a medida própria para se defender daquilo que você foi, vamos dizer, apenado, condenado, enfim, do ponto de vista administrativo. Eu não vejo, eu acho que não é que você deve esgotar a via administrativa, como se falava antigamente, você não pode entrar com mandado de segurança antes de esgotar a via administrativa. Não é bem por aí, porque antigamente você também tinha um monte de recurso administrativo e não tinha efeito suspensivo. E hoje existe a previsão legal em cada legislação dos diversos segmentos, e eu digo cada legislação porque você tem, na área administrativa, você tem funcionário público estadual, municipal, federal, cada um tem um regramento próprio, cada um tem um regramento que consta o procedimento administrativo que ele vai ser submetido e se esses recursos têm ou não efeito suspensivo. Então, embora haja posicionamentos de que não cabe o mandado de segurança, também há posicionamento na jurisprudência de que é possível você entrar com o mandado de segurança havendo o recurso. Pode falar, doutor. Sim, sim, poderia ser, mas veja bem, no caso do PM com a supressão de soldo, tenho vários, isso acontece, vários mandados de segurança, ou ações em que se pede uma liminar, uma tutela antecipada para restabelecimento dos pagamentos, em que o tribunal normalmente concede, mesmo existindo o recurso administrativo. Você tem que avaliar a medida, porque se eu recorrer administrativamente e a PM me pagar, não tem porquê eu entrar com mandado de segurança. Agora, a necessidade, a questão da sobrevivência, né, da verba alimentar, eu acho que isso aí passa por cima de tudo que você pode imaginar, porque o mandado de segurança é a medida adequada para poder te devolver imediatamente o bem da vida, né? Então, eu particularmente não tenho restrição. Nos casos que me são submetidos, eu concedo a situação. E nós vamos ver mais para frente, porque tem outras vedações para concessão de liminar. E uma delas é no pagamento, né? Então, aqui tem as duas posições. Só um instantinho, uma parte. Eu pedi para a gente fazer a pergunta ao final, porque a gente grava, fica no microfone. Pode ser? Tá, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta também. A segunda é o despacho, decisão judicial, que cabe ao recurso com efeito suspensivo. É um pouco diferente, foi alterada a redação da 1533, mas a essência é a mesma. Se decisão judicial cabe recurso com efeito suspensivo, eu não tenho por que entrar com mandado de segurança, porque aí está resolvido também. Decisão judicial transitada em julgado, gente.
aqui é mais complicado, porque a decisão transitada em julgado tem que ser cumprida. Mas e se ela for uma decisão teratológica? Você tem os meios para modificar essa decisão teratológica. Você tem a ação rescisória, onde eventualmente pode ser dada uma antecipação de tutela. Pode ser suspensa a decisão. Mas, via de regra, a decisão judicial transitada em julgado tem que ser cumprida, ainda que demore 30, 35 anos. Eu tenho, por exemplo, um caso que há 35 anos a ação tramita e há pelo menos uns 8 anos ou 5 anos que a decisão já transitou em julgado. E sempre que vai se tentar executar essa decisão, acontece um monte de coisa. Mas tem que cumprir, porque se não cumprir, é a desmoralização do próprio Poder Judiciário. E a gente vai encontrar situações aí que às vezes são aflitivas, são situações socialmente penalizadoras. Porque, e aí é fácil lembrar casos como Pinheirinho, casos como aqui a Zona Leste, que existe também em andamento uma reintegração de posse lá grande. Tem casos na mesma situação em Caraguatatuba. Mas acaba tendo que ser cumprida. O judiciário faz o papel dele. Decide, ainda que demore, né? O poder público, do outro lado, o executivo, o legislativo, tem que também fazer o papel deles. Não dá para só enganar o povo, porque há situações que a própria prefeitura vem e fala, olha, não é de São Paulo, eu vou desapropriar a área, produto de invasão e produto de anos e anos de processo de retomada. Tá bom, passa você suspende a execução para que ela adote as providências necessárias, decreto expropriatório, enfim, para que não tirem as pessoas que moram naquela área. E ela não faz nada. Depois se atribui ao judiciário a responsabilidade por ter mandado executar a ordem de retomada. Então, é difícil. A gente, ainda que tardiamente, o judiciário cumpre a parte dele. E, aliás, tardiamente, porque os senhores sabem melhor do que eu, que o judiciário carece de meios para poder ter uma prestação jurisdicional mais adequada e mais célere. Eu costumo dizer que no judiciário é muito bom, farta tudo. Farta papel, farta gente, né? Então, e o judiciário não consegue um orçamento dentro da real necessidade dele. Porque sempre há cortes. E os cortes não são pequenos. E depois jogam nas costas do judiciário o problema da morosidade. Mas como que eu vou ser rápido se um cartório que deveria ter 15 pessoas trabalha com 5? Se o quadro de funcionários, há 8 anos atrás, quando eu entrei no judiciário, doutor Wagner, uma vez me convidaram para fazer uma entrevista sobre, e que a matéria tratada era morosidade da justiça. E aí eu fui atrás de dados para poder responder, né? Em 2005, ou 2006, mais ou menos, eu constatei que o judiciário trabalhava com um déficit de funcionários
da ordem de 10.500, 11.000 funcionários, que eram funcionários que tinham sido exonerados porque pediram, outros por aposentadoria que não haviam sido reposto, e aquela migração própria dos concursos que aconteceram, foram para a Justiça Federal, que a Justiça Federal paga melhor, né? Então, hoje você tem a Justiça Federal razoavelmente aparelhada, embora ainda seja lenta também para burro, né? Não dá para a gente comparar, eles são mais lentos que nós do Estado, graças a Deus. Mas é um fato. Então, a gente não tem muito o que fazer. E de uns anos para cá, o Judiciário tem brigado pela obtenção de maiores recursos. Então, um princípio constitucional que diz que as custas são do Poder Judiciário, ela não chega aos cofres do Judiciário, a arrecadação de custas. Ela vai para a Caixa Única do Governo, o Governo repassa dentro do orçamento. Então, fica difícil. Bom, voltando aqui para não... O terceiro do ato disciplinar, nós estávamos falando da decisão judicial transitada em julgado. Eu até me perdi aqui, tá vendo? Vocês não deixam eu devagar, não, porque senão... Aí vem o artigo 5º, fala que mandado de segurança poderá ser impetrado independente de recurso hierárquico contra omissões da autoridade no prazo de 120 dias após sua notificação judicial ou extrajudicial. Isso aqui é um acréscimo, onde abre mão do recurso administrativo e te dá 120 dias contra omissões da autoridade. Então, eu peço lá, faço um requerimento qualquer a um órgão público, e isso vai para a terceira gaveta. Eu notifico o órgão, né, na pessoa do seu representante, e aí eu tenho um prazo de 120 dias para intentar um mandado de segurança. Isso não existia na lei antiga. O artigo 6º tem uma inovação, que é quando você dirige a petição inicial, né, que tem que observar o 282 do Código de Processo, e que vem criando que a obrigação de você indicar, além da autoridade coatora, a unidade, a pessoa jurídica que essa autoridade coatora pertence, ou exerce as suas atribuições. Isso também é novo, porque a lei trouxe uma outra novidade, que é, hoje você... antigamente você impetrava um mandado de segurança contra a pessoa física de alguma autoridade. Ponto. Hoje você continua fazendo a mesma coisa. Só que hoje a pessoa jurídica a que ele pertence, onde ele exerce a função que cometeu o ato arbitrário, pode se defender também. Antes, a autoridade impetrada só prestava informações. Hoje, a autoridade impetrada presta informações e, querendo a pessoa jurídica a que ele pertence, pode acompanhar o processo e também se defender. Essa é uma inovação que não havia na lei anterior. Aqui é o documento que esteja retido em algum lugar que nós já falamos, né? O artigo 2º faz um esclarecimento que, se a autoridade que tiver procedido dessa maneira ao retendo documento for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. O parágrafo 3º, meio redundância, né, porque diz que
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para sua prática. Às vezes a prática ocorre no fim da linha, né? É o cidadão no balcão que vai te atender, que vai pôr em execução o ato que foi dado ordem pelo seu superior hierárquico. Então, aqui é após as informações, né? Se houver uma alegação de legitimidade da autoridade coatora, o impetrante pode emendar inicial no prazo de 10 dias, observado o prazo decadencial. Se eu já entrei com a medida e já está na fase de resposta, de apresentação das informações, e ele fala, não, eu sou parte legítima é o Dr. Wagner, eu tenho o direito de emendar em 10 dias dentro do prazo decadencial. E se o prazo decadencial já tiver passado? Por isso que eu acho que dentro esse prazo decadencial, ele me dá 10 dias, mas ele me dá mais 120 dias, a partir do momento em que eu tenho ciência de que a parte era ilegítima e outra foi indicada. Acho que é a melhor maneira de se interpretar o dispositivo. Denega-se mandado de segurança, os casos previstos pelo artigo 267 da Lei 5869 de 1 de janeiro. É o Código de Processo Civil, é a extinção do processo sem julgamento de mérito. Aqui, a previsão de renovação do mandado de segurança, se não houver sido apreciado o mérito. Ou seja, se foi extinto no caso do 267, eu posso renovar o mandado de segurança. Aí vem Agora aqui é a questão de modificação de prazo. O prazo era de 15 dias, para apresentação das informações. Eles reduziram para 10 dias. Aqui é a situação que da pessoa jurídica que pertence à autoridade impetrada, tomar ciência da impetração, recebendo cópia disso e querendo integrar a lide. Aqui é o caso da liminar, aonde aqui se estabelece a exigência de caução. Eu acho que é inconstitucional. Se você tem um direito líquido e certo, está demonstrado por prova pré-constituída, por que eu tenho que oferecer garantia para que você me dê a liminar? Porque a liminar, nesses casos aqui, é uma verdadeira antecipação de tutela. Embora tratada como liminar, embora liminar em mandado de segurança e antecipação de tutela, as exigências são ligeiramente diferentes, né? Porque enquanto na liminar você tem que provar o fumus boniuris, né? Tem a fumaça do bom direito, e o periculo in mora, o perigo da demora, na antecipação de tutela eu tenho que provar verossimilhança. É muito mais do que fumaça do bom direito. Eu estou alegando alguma coisa e eu tenho que estar provando. Também como aqui. Nessa parte se equipara a prova do mandado de segurança, que prova o direito líquido e certo, e na tutela antecipada, que eu tenho que também provar o que eu estou alegando. Agora, a verossimilhança e a fumaça do bom direito, a verossimilhança é muito mais. Então, para que eu tenho que prestar caução?
Então, não só eu, outros mais sábios dizem a mesma coisa. Agora, no parágrafo 1º tem uma solução que pacificou os entendimentos, pacificou a jurisprudência, com relação ao cabimento de agravo de instrumento de decisão que denega liminar. Antigamente, principalmente aqui no TJ, haviam duas correntes, uma que admitia o mandado de segurança contra a decisão negativa de liminar e uma que não admitia. Eu sempre achei que cabível o mandado de segurança, mas encontrei diversos colegas que achavam que não cabia de jeito nenhum, que não havia previsão legal. A modificação legal eliminou toda essa divergência. Está patente, cabe. O parágrafo 2º, e aqui são aquelas vedações da concessão de liminar nas situações que tenham por objeto compensação de crédito tributário, entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Quando a gente fala pagamento de qualquer natureza, é aquilo que você recebia e te tomaram, que não pode ser restabelecido por uma liminar. E aqui eu tenho por observação que o artigo 5º da Lei 4348 já proibia a concessão de liminar no caso de reclassificação ou equiparação de servidores e concessão de aumentos, assim como a Lei 9494 já vedava antecipação de tutela nesses casos. Então, você veja que já eram leis esparsas já existentes que foram trazidas para o corpo da Lei de Mandado de Segurança. Compensação de crédito tributário, consonância com o artigo 170A do Código Tributário Nacional. Entrega de mercadoria. Bom, todas essas previsões, sem exceção, são inconstitucionais e destoam por completo da ordem constitucional e do modelo por ela criado, para o mandado de segurança. E comungam dessa opinião o Cássio Scarpinella, Lúcia Figueiredo, Eduardo Arruda Alvim e Vidal Serrano. Da leitura dos incisos 35 e 69 do artigo 5º da Constituição, que a norma é de eficácia plena, não havendo qualquer tipo de restrição ao seu exercício, não tendo o texto magno se utilizado de expressões como nos termos da lei, ou observado a lei, ressalvado o disposto na lei. Então, mas os senhores vão encontrar muitas decisões negando, baseadas nesse dispositivo. Eu acho, volto a dizer, cada caso é um caso. Talvez não seja conveniente você estabelecer uma nova obrigação, mas é de toda conveniência que você restabeleça aquilo que o Estado já pagava, no caso de pagamentos, né? Compensação de crédito tributário. Isto há uma polêmica muito grande. Alguns exigem que para compensação de crédito tributário tem que ter lei, tem que ser da mesma natureza, tem que passar administrativamente pelo Estado para que ele dê o ok. Então, talvez no crédito tributário você não conceda uma liminar, mas você pode conceder afinal na sentença, porque, de certa forma, você não deve dar na mesma maneira que a antecipação de tutela, quando você constatar que há uma irreversibilidade. Então, se não puder reverter aquilo que você está fazendo, é preferível que se aguarde para dar a sentença, no julgamento final. O parágrafo 3º vem estabelecendo até quando a liminar vale.
até a prolação da sentença. E aí nós vamos ter uma situação singular. Eu tenho a liminar. Vem a sentença e nego o direito. Eu recorro. O recurso do mandado de segurança, de sentença denegatória da segurança, é a apelação. Todos concordamos. A apelação da sentença denegatória, que efeitos ela tem? Ela é recebida em que efeitos? Se eu pesquisar, procurar na lei de mandado de segurança, eu vou encontrar que a sentença concessiva de mandado de segurança, concessiva, será recebida somente no efeito devolutivo. Se a sentença concessiva só é recebida no efeito devolutivo, a sentença negatória vai para a regra geral. E a regra geral não está na lei de mandado de segurança, que só faz referência à sentença concessiva. No Código de Processo Civil, eu tenho que os recursos são recebidos, via de regra, por regra geral, nos efeitos suspensivo e devolutivo. E quando o legislador quis dizer que determinadas ações serão recebidos os recursos somente no efeito devolutivo, ele especificou, ele taxou. Não foi exemplificando, ele fez uma lista de ações que os efeitos da apelação será só o devolutivo. Com base nessa construção, eu digo para os senhores que a sentença denegatória do mandado de segurança é recebida no duplo efeito. Tem que ser recebida no duplo efeito. E o que acontece? Eu tenho uma liminar. O que acontece com a minha liminar? Se aqui diz que ela só produz efeitos até a prolação da sentença. E a sentença que fala para você não tem direito, está suspensa, não tem eficácia. A minha liminar subsiste. Não precisa fazer muita força para a gente chegar nessa conclusão, porque é tudo que está escrito aqui, objetivamente. É claro, vocês vão encontrar decisões em contrário, né? Mas eu acho que a melhor interpretação para o dispositivo, com relação à vigência, à eficácia dessa liminar, é essa que eu estou dizendo para os senhores. É continuidade, é a sequência natural do processo. Se a sentença me negou o direito, mas ela não pode ter eficácia, eu vou ficar com o ato eficaz anterior a essa sentença, que é a concessão da liminar. Agora, se tem... hoje a gente estou falando isso para os senhores porque é uma construção lógica, está na lei, tenho certeza que os senhores vão encontrar isso aí, à torta e à direita, vão tropeçar nessas situações e muito. Mas hoje você tem o 558, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil, que elimina toda essa divergência, elimina toda essa construção. O juiz ou o relator podem dar o efeito suspensivo se acharem que é devido que há um perigo in mora, que pode ocorrer um dano irreparável. E aí ele dá por causa disso, ou dá porque quer dar. Porque achou, se convenceu que é caso de dar o efeito suspensivo. O que leva para a terra, joga no chão tudo o que eu acabei de falar de uma construção doutrinária. Aqui é perfumaria,
o artigo 7º, parágrafo 5º, faz a mesma referência com relação de proibições com relação à tutela antecipada, então os comentários são os mesmos quanto à inconstitucionalidade. Aqui é uma penalização para quem usa o mandado de segurança para postergar alguma coisa, empurrar com a barriga, se não tomar providência vai o espaço aqui também. Aqui é mais uma vez aquela recorta e cola, tira daquela lei, põe nessa daqui, que aí fica tudo junto, você procura num lugar só, né? Aqui o artigo 10 exige que por indeferimento haja motivação, o que é chover no molhado, né? Porque a Constituição já fala que toda decisão administrativa ou judicial tem que ser motivada. Aqui vem... aqui se tem a seguinte situação. Se o indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, cabe apelação. E no tribunal, quando for originário, cabe agravo, né? E aqui é um agravo próprio da lei. Estabelecido aqui, porque você tem no regimento interno dos tribunais, e aqui no de justiça nós temos, o agravinho, o agravo regimental chamado, né? Que você, se te indefere uma liminar, por exemplo, num agravo de instrumento, você aciona lá o agravo regimental, que diz, o texto dele é simples, diz que do despacho do relator que causar prejuízo à parte, cabe agravo. Então, qualquer despacho que a parte diga, eu tive prejuízo, vai caber um agravo. Aqui é ingresso de litisconsorte ativo. Antigamente o pessoal fazia muito balão de ensaio, né? Entrava com mandado de segurança numa matéria polêmica, tributária, conseguia uma liminar, aí vem o resto do povo, né? Junta depois, pede para entrar como litisconsorte. Aqui foi estabelecido que esse ingresso só não será admitido após o despacho da petição inicial, ou seja, não é admitido. Se não entrou com a distribuição, não entra mais, né? Que norma procedimental aqui para como o cartório fazer. Aqui é uma modificação de prazo. O Ministério Público tinha 5 dias para falar. Aqui ele vai ter 10. Então, eu quero ser célere, mas vamos mudar o prazo para 10 dias, porque 5 não dá. Critério do legislador, né? Sentença em 30 dias, que é um desmembramento do artigo 10 da Lei 1533. Agora, a decisão que tinha que ser proferida em 5 dias, agora é 30. Afinal de contas, gente, nós temos muito trabalho, ainda que seja um mandado de segurança. Aquelas coisas que vão mexer. Eu não sou nem contra, às vezes, essa dilação de prazo. É posto a coisa dentro de uma realidade. Sabe-se que o judiciário está entupido de processo. Então, não adianta, às vezes, eu fazer a coisa dentro uma coisa que não é real.
tem que ser dentro de uma sistemática que seja possível fazer dentro das circunstâncias de como se trabalha. Se fosse, o judiciário tivesse aparelhado adequadamente para dar vazão nos prazos que deveriam dar os processos, sair os processos, as decisões, os despachos, seria uma beleza. Poderiam pôr prazo por horas, mas não é a realidade. E nós não podemos, nós temos que pôr um paradeiro nessa brincadeira de que me engana que eu gosto. Daqui, o judiciário não é o time do Flamengo, que contrata todo mundo, vai pagar um dinheirão, e ele finge que paga e o jogador finge que joga, como dizia o Vampeta, né? Eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Porque tem que ser dentro da realidade, do que é possível fazer. E depois, a gente tem que ter em mente o seguinte, se atropelar muita coisa para se conseguir pôr para fora, para se decidir, vai ficar pior do que está. Porque você, conscientemente, tem que ler tudo que os senhores escrevem, não é? E para ler, tem que ter atenção, tem que ter calma e tem que ter tempo. Senão começa a sair, como às vezes acontece, coisas assim sem pé nem cabeça, né? E falhas acontecem. Não pense que só o recorte e cola dos advogados às vezes sai errado, do juiz também. Né? Aqui também é norma procedimental. Artigo 14, cabe apelação. Então, eu volto naquele ponto lá atrás. O recurso específico da sentença é apelação. A apelação se regula como? Não tem norma específica aqui regulando só para sentença concessiva que atribuindo o efeito devolutivo. Na negativa, eu tenho que cair no Código de Processo. Então, execução provisória. É obrigatório o duplo grau de jurisdição. Então, mesmo que não haja recurso, o processo sobe com o famoso recurso de ofício. E vejam que na 1533, que já vinha com uma modificação, com a redação modificada pela 6.071, falava em poder ser executada provisoriamente a sentença do mandado de segurança. Aqui no parágrafo 1º não fala. E aqui outra novidade. Parágrafo 2º do artigo 14. A autoridade coatora, então, aquela pessoa jurídica, né, desmembrada a figura dela, ela como pessoa jurídica, e da autoridade impetrada, agora tem o direito de recorrer. Então, eu vou prestar as informações como autoridade impetrada, e o tribunal vai recorrer, no caso, defendendo o meu ato. E é uma situação peculiar, porque o senhor já viu no tribunal recorrer? Eu não vi, mas eu já tomei vários mandados de segurança, e um deles eu estou pensando em fazer isso. Só que eu vou precisar contratar um advogado. Aí o Estado não me dá um procurador no tribunal. Não existe e deveria ter. Foi feita o órgão especial aprovou isso há uns 2 ou 3 anos atrás, um cargo de advogado para o tribunal, porque é realmente necessário. O juiz não sabe discutir contrato, e nós temos N contratos, né? A gente tem contrato com fornecedor, a gente tem contrato com segurança, tem um monte de... E você tira o juiz
do exercício da jurisdição, para pôr ele como auxiliar da presidência, dentro dos cargos de cúpula, para fazerem coisas que deveriam ser feitas por um advogado. Até porque o advogado pode falar, está errado aqui, eu vou fazer, vou tomar uma medida. Para o tribunal se defender de alguma coisa, tem que pedir para a Procuradoria do Estado fornecer um procurador para defendê-lo. E aí fica esquisito, porque a Procuradoria defende o Estado contra os próprios atos do tribunal. Então, foi criado, não foi provido até hoje, mas está criado. O artigo, parágrafo 3º, vem falar na execução provisória da sentença concessiva, mas vê que, ressalvando que nos casos onde não pode ser dada liminar, não pode executar. Então, atribui por vias indiretas um efeito suspensivo numa apelação que não tem, contra o próprio texto da lei. Aqui, que é pagamento, então, é a partir do ajuizamento da ação. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas pedem que isso se dê retroativamente. E mandado de segurança não é ação de cobrança. Então, você dá a partir da impetração. O que ficou para trás, entre com uma ação própria ou consiga receber administrativamente. Aqui é o caso de suspensão de liminar. O presidente do tribunal pode suspender a execução da liminar concedida ou da sentença quando haja grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e às economias públicas. Quer dizer, é até bem abrangente. Mas isso já existia, porque era texto da Lei 6.014, já estava modificado. Então, é o processo do recorte e cola, vamos juntar tudo no mesmo lugar. Aqui é mais uma extensão do pedido de suspensão, para dizer que cabe novo pedido de suspensão. Se não der no primeiro, vai para o de cima. Você vê que aqui é uma superposição de coisas, né? No parágrafo 2º, diz que também cabe pedido de suspensão quando negado provimento ao agravo interposto contra a liminar que se refere ao esse artigo. Então, você tem um agravo pedindo a suspensão, a modificação, esse agravo é negado, você tem um outro recurso, agora com o nome de suspensão, apesar do agravo já ter sido julgado, para conseguir essa suspensão novamente. Quer dizer, é uma multiplicação de recursos que vem em benefício de quem? Vem em benefício do Estado. O Estado fala, se eu perder desse jeito, eu recorro desse. Se eu perder desse, eu tenho mais esse. Então, é aquela caixinha, a história do capitão que dirigia o navio dele numa borrasca e chegaram para ele, o instrutor dele falou, se está numa borrasca, se der um vento de bom bordo, o que você faz? Joga o âncora. E se der de este bordo, joga outra âncora. E se der na proa, joga o âncora. Ele falou, espera um pouquinho, o navio só tem uma âncora. De onde você está tirando as outras? Ele falou, do mesmo lugar que o senhor está tirando as ventanias. Entendeu? É mais ou menos isso aqui. O parágrafo 3º faz a mesma coisa. E aí, aqui o artigo 15 vai prevendo
essas borrascas de tirar, perder de um jeito, leva de outro. Aqui é norma procedimental, né? Fala em defesa oral, na sessão de julgamento. Cria aqui um agravo próprio da lei contra a decisão de liminar, que é até a redundância, né? Porque já lá atrás, no começo da lei, nós vimos que cabe agravo de instrumento, que havia polêmica na jurisprudência, essas coisas aqui é uma repetição. Esse daqui é um antídoto para a demora, mas isso daqui não é para a gente, não. Isso daqui é para o Supremo. Porque se não publicar em 30 dias o mandado de segurança, né, do julgamento, o acordo será substituído pelas notas taquigráficas, independente de revisão. Como nós não temos no tribunal aqui notas taquigráficas, não é? Isso é para os tribunais superiores que utilizam o sistema. Aqui é a previsibilidade do recurso especial do extraordinário e recurso ordinário quando a denegação. Aqui é a mesma coisa que nós já vimos lá atrás, que é extinção do processo sem julgamento de mérito. E aqui põe o mandado de segurança número 2 da fila. Primeiro é habeas corpus, segundo mandado de segurança para julgamento. Vejam que aqui é outra modificação de prazo, que era de 24 horas, passou para 5 dias. E esses casos urgentes, e isso é até inerente à própria urgência das medidas. Você distribui e, se você não acompanhar, ele vai demorar mais tempo do que o necessário. Não vai respeitar nem esse prazo de 24 que era, nem o de 5 dias. Porque o volume realmente é grande. E não é má vontade, nem do serventuário, nem do juiz, nem do desembargador. É que realmente o volume do que entra todo dia é bastante grande. Aqui, 21 fala do mandado de segurança coletivo, né? Os direitos coletivos quais são? E aqui é regra dos efeitos que a sentença produz em relação às categorias profissionais, aos membros de categoria substituídos pelo impetrante, pelo órgão de classe. Caso de litispendência, para efeitos coletivos. Aí o mandado de segurança tem essa a concessão de liminar faz não é proibitiva, mas no coletivo, mas ela cria uma situação de audiência do representante judicial dessa pessoa jurídica de direito público, que se pronuncia num prazo de 72 horas para a concessão da liminar ou não. Isto é mais razoável do que você vedar a concessão da liminar. Porque nós sabemos que nem sempre todos agem, ou melhor, não é que todos agem, cada um vai sempre colocar a brasa do lado da sua sardinha. Ninguém vai fazer o argumento para deixar na dúvida o intérprete de que tem uma outra possibilidade. Ele vai focar naquilo que ele quer e vai descarregar todo o argumento
em cima do que ele quer. Quando se trata de mandado de segurança coletivo, a abrangência é muito maior, então é razoável que eu ouça a parte contrária antes de decidir, antes de dar ou não uma liminar. Artigo 23 a 120 dias, que nós já falamos, né? Código de Processo Civil, 46, litisconsórcio. E aqui é outra colocação expressa do não cabimento no mandado de segurança dos embargos infringentes, que era objeto de uma súmula do Supremo. E aqui agora está bem claro. Aqui é a tipificação do crime de desobediência para o não cumprimento das decisões de mandado de segurança, afora a aplicação de sanções administrativas, né? É uma coisa que veio em boa hora, porque havia, e eu, logo que cheguei ao tribunal, me deparei com algumas situações em que você tinha reclamação da parte de que aquela decisão não estava sendo cumprida. E aí o que fazer? Aí, manda prender ou não manda prender? E é uma situação difícil, porque não tinha na Lei 1533 essa figura caracterizando como crime de desobediência. Então você caía num limbo, vamos dizer assim, que você tinha que construir o ato típico, que não estava na lei. E alguns entendiam que não era desobediência, que era prevaricação. Tá bom, o que importa o nome, né? É crime, não está cumprindo a decisão judicial, mas não é assim, né? Aqui no Brasil, sempre para pegar o bandido, respeitam-se muitos direitos, né, para aferir se realmente ele é culpado, se não é, se pode ser preso, se não pode, embora você saiba que se viu o cidadão fazer, né, muitas vezes. Então, dentro dessa discussão doutrinária, o que acontecia? Ninguém se atrevia muito a dar uma canetada mais pesada. Por quê? Porque não ia ter eficácia e acaba desmoralizando o próprio Poder Judiciário. Isso acontecia muito em medicamento, por exemplo. Você mandava dar um medicamento, às vezes medicamento de alto custo, e o Estado fazia de tudo para não dar. Então a parte começava a reclamar, olha, não deu, o senhor mandou dar, não deu. Esse mês também não deu. E ficava sem saber o que eu vou fazer, né? A inclusão disso na lei, tipificando o não cumprimento de uma decisão judicial como crime de desobediência, resolve a questão. Porque aí você não tem mais discussão doutrinária. Está aqui, pronto. Se tiver que dar um despacho restritivo de liberdade, dá. E se não gostar, recorra. Tem que ser mais ou menos por aí. Aqui é um artigo que manda adaptar os regimentos tribunais à realidade da nova lei. E essa lei entra em vigor na data da sua publicação. E eu, com isso, concluo dizendo para os senhores que foi um prazer, mais uma vez, muito grande estar aqui. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que os senhores tenham que eu possa responder. E são algumas considerações que me parecem as mais necessárias dentro das novidades que a lei trouxe. É uma lei boa, tem algumas imperfeições que cabe aos senhores apontar e a nós corrigir.
Muito obrigado.